Olá, essa é a quinta aula da nossa disciplina Processamento Digital de Imagens dentro do nosso curso técnico em Geoprocessamento. A maioria das aplicações de sensoriamento remoto, principalmente as que estão voltadas à análise dos recursos naturais, requerem uma quantidade razoável de imagens oriundas de diferentes bandas para podermos diferenciar os objetos. E quando comparamos visualmente ou numericamente essas bandas, normalmente observamos uma alta semelhança entre elas, principalmente se elas estiverem na mesma região espectral. Essa alta correlação tem como causa principal a semelhança de reflectância dos objetos. Então, para eliminarmos esse tipo de problema, existem algumas técnicas dentro do PDI que trabalham exatamente com a análise de correlação entre as bandas de um sensor. Além disso, existem algumas outras alternativas de transformação de imagens. Essas técnicas buscam então realçar ou reduzir as informações da imagem por meio de filtros. Então essas técnicas envolvem a análise de vizinhança desses pixels. Então esses são alguns dos assuntos que serão tratados nessa nossa aula de hoje. Então, para essa nossa aula número 5, consta na nossa plataforma dois documentos principais: o nosso material de apoio aula 5 e a nossa atividade prática aula 5. Os objetivos dessa aula são apresentar uma síntese sobre a transformação por rotação espectral e filtros de imagens, desenvolver a atividade do conteúdo aula 5. Falando um pouco mais do nosso material de apoio, os seguintes tópicos serão abordados: a transformação por rotação espectral, correlação de bandas, transformação por principais componentes, descorrelação de bandas. No segundo capítulo, veremos a filtragem, filtro passa alta, filtro passa baixa, filtros de bordas direcionais, operadores laplacianos, filtros morfológicos, filtro de textura e a filtragem no domínio da frequência. A nossa atividade prática tem o valor de 10 pontos e o prazo previsto para a elaboração dessa atividade, 21/12 a 10/1. Os critérios de avaliação são as respostas condizentes com o nosso material de apoio e a síntese dessas respostas. Ressalta-se, as respostas devem ser sucintas e diretas. Mais um aviso, a aula número 6 também está liberada na nossa plataforma de 21/12 a 10/1. Então, nesse período, a aula 5 e a aula 6 deverão ser desenvolvidas. Eu desejo a todos bons estudos e uma boa aula.